Bem, meus queridos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, e particularmente sobre este tema que é o lado oculto da tradição cristã. Quando se fala em lado oculto ou em cristianismo esotérico, está, portanto, se referindo a um ensinamento secreto, privado, ou que não era, talvez, acessível a todos. A intenção de se dar ênfase ao aspecto secreto e privado atinge certos motivos de natureza que alguns usam até para o marketing. Não que não exista algum tipo de conhecimento que seria até perigoso se fosse distribuído a todos, mas parte do ensinamento é chamado esotérico porque ele se refere a um assunto interno que não se pode passar aos outros, senão que cada um precisa vivenciar por si mesmo na sua subjetividade, na sua interioridade. Então, nós gostaríamos de fazer referência a um sacerdote da Igreja Católica Liberal, o Sr. Geoffrey Hodgson, que tinha certos dons, inclusive, de clarividência, e escreveu esse magnífico livro que, traduzido, seria O Lado Oculto da Bíblia Sagrada, né? Ou A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, para ser mais preciso. Nestes termos, na verdade, este é um trabalho em 4 volumes, mas nós gostaríamos assim de enfatizar que nesta obra, entre outras coisas, ele apresenta, a página 84 em diante, as 4 maiores chaves para se fazer a interpretação esotérica da Bíblia de um modo geral. Ele diz que a primeira chave é compreender que todos os acontecimentos ocorrem dentro de nós. Então, numa interpretação esotérica, lembro novamente que exo quer dizer interno, isto significa já um nível de profundidade que talvez a maioria das pessoas tenha alguma dificuldade de compreender. Por isso é dito que Jesus ensinava isso só aos seus discípulos escolhidos. Vejam bem, é dito na tradição em Marcos 4:11, quando questionado pelos próprios discípulos, ele teria respondido: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Então poderia parecer à primeira vista que Jesus não queria que as pessoas tivessem seus pecados perdoados, ou mesmo até que não queria que elas se convertessem. Na verdade, o ensinamento esotérico afirma que conversão corresponderia ao conceito de salvação no Extremo Oriente, que mais se assemelha à ideia, talvez, de nirvana, ou de transcendência das necessidades e sofrimentos do mundo físico, ou um estado de graça sem retorno, enfim. Neste sentido, com o passar do tempo, o conceito de reencarnação foi perdido no cristianismo. Originalmente, ele era chamado de ressurreição da carne, em contraposição a essa iluminação ou nirvana, que era chamado de ressurreição do espírito ou salvação. Com a perda do conceito da reencarnação em 5 de maio de 553, para efeitos oficiais, o dia que iniciou o concílio Constantinopla II, em que foi lançado um anátema sobre o ensinamento da pré-existência da alma de Orígenes. Portanto, na verdade, nunca houve um ensinamento contra a reencarnação explicitamente num concílio,
Mas no momento que se nega a pré-existência da alma, se cria um problema técnico para a reencarnação, pois se todo o corpo já nasce com uma nova alma que lhe é própria, como as almas antigas vão tomar corpos novos? Não tem espaço. Então, indiretamente, fica impossível a reencarnação se não existe a pré-existência da alma. Se a alma é feita no momento que o corpo acontece, outra alma jamais poderá retornar. Enfim, eu não quero me alongar nisso, porque já apresentamos palestras sobre a exclusão arbitrária da reencarnação no cristianismo, num concílio, como nós citávamos, o concílio de Constantinopla II, que foi convocado até pelo imperador Justiniano, e o Papa Vigílio preferiu não comparecer, porque sabia, dado que já 10 anos antes o imperador tinha pronunciado esse anátema aos 3 livros como lei de Estado, depois ele queria ainda que a igreja desse, ungisse a sua legislação profana, e convocou um concílio extraordinário com essa intenção. Eu não quero me alongar nisto, mas sim no fato de que Jesus ensinou a reencarnação. Por exemplo, em Mateus 11, quando dizia que nenhum daqueles nascidos do céu era maior do que João Batista, mas que João Batista era maior do que todos nascidos na terra, ou de ventre de mulher, o que significava que ele era um alto discípulo, embora não fosse um iniciado, não tivesse a lembrança das vidas anteriores, ele já tinha um alto grau de santidade aqui na terra. E ele disse mais, e que se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Também nisso nós já nos repetimos aqui algumas vezes, isso é reforçado em Mateus 17, de 10 a 13, porque é uma profecia muito importante feita no Velho Testamento, em Malaquias 4, 5 e Isaías 43, de que Elias teria que ser o precursor da vinda do Messias. E então perguntam os discípulos a Jesus em Mateus 17, 10, mas, Rabi, não é mistério que Elias venha primeiro? Ou seja, se Elias não tiver vindo, então tu não és comprovadamente o Messias? Ou seja, a profecia não se concretizou, não se realizou? Ele responde sim, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim farão eles padecer ao Filho do Homem. Na verdade, ele diz, Elias já veio, mas não o reconheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim também farão eles padecer ao Filho do Homem. E entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Então, também em Lucas 1 é dito, na anunciação do arcanjo Gabriel a Zacarias, o pai de João Batista, que aquele era o espírito de Elias, mas que deveria receber o nome de João Batista e não tomar bebida alcoólica, etc. Toda uma preparação que era feita. Então, Lucas 1 é outra dessas passagens. Eu não gostaria de me alongar num item específico, que muda toda a interpretação do cristianismo, é verdade, mas ainda assim um item específico, que é a questão da reencarnação, apenas. Mas gostaria hoje de configurar o que torna uma interpretação esotérica. Então, que esse ensinamento era ensinado aos discípulos, fica também óbvio em Mateus 16, quando ele pergunta, quem dizem aos homens que é o Filho do Homem? E eles respondem, Isaías, Jeremias ou algum outro dos profetas. Então, subentendendo que algum daqueles pudesse ter voltado. Ele chega até a falar em João Batista e Eli. Então, se vocês forem ver Mateus 16, é outra destas passagens, que fica claro que naquela época se acreditava na reencarnação entre o povo. E, portanto, quando ele disse, esse é o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, em Mateus 11, nós não poderíamos interpretar que ele estaria pretendendo, por absurdo, enganar o povo. Se o povo já esperava que Elias voltasse, ele afirma isso, é porque ele estava mesmo dizendo que era a reencarnação de Elias e não outra coisa. Pois bem, eu faço essa introdução porque também em Marcos 4, 33, 34,
é reforçada a ideia de um aspecto esotérico do cristianismo, quando é dito: e por meio de parábolas tais falava às multidões, segundo tinham capacidade de compreender, mas aos seus discípulos em particular revelava todas as coisas. Portanto, havia dois níveis de ensinamento. Um geral para o público, para as massas, segundo, alegorias e passagens de forma parabólica, que até uma criança poderia talvez compreender. Ele falava a pescadores, ele falava a pastores de ovelhas na linguagem que lhes era própria. Isso é uma arte, se tornar compreendido por todos, não é? É uma arte que poucos sabem fazer uso, mas também ele tinha um ensinamento mais profundo e este era mais difícil de ser compreendido. Ele reservava esse ensinamento aos seus discípulos. É isso que as passagens aludem. E uma das chaves deste ensinamento é que numa parábola tudo está, na verdade, acontecendo dentro de nós. Um segundo ponto que é ressaltado por Geoffrey Hodgson é que as pessoas personificam qualidades humanas. E acrescentaria os outros dois ainda, para efeitos de reportagem, que as histórias dramatizam fases da evolução humana e que o simbolismo dos mistérios aparecem como uma linguagem específica, tem um significado cifrado. Sobre isso nós também já falamos algumas vezes. Eu gostaria de hoje me ater um pouco à questão da vida após a morte, conforme citada em João 15 na parábola da figueira. E se vocês me permitirem fazer uso desse tipo de correspondência, para ver se nós podemos fazer uma interpretação esotérica desta passagem, que eu acho seria talvez muito interessante. É provável que todos vocês conheçam a parábola da figueira em João 15, e ela diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Há diferentes traduções. João 15, 1. Primeiro eu gostaria de lembrar que toda vez que a Escritura fala eu sou, essa é uma das partes da linguagem cifrada que tem um significado esotérico forte. Exemplo, quando ele diz antes de Abraão ser eu sou, em João 10, quiseram lançar pedras sobre ele, ou em outras passagens semelhantes, quando ele diz eu e o Pai somos um, em João 10, 30. E porque entenderam como que esse jovem de 30 e poucos anos poderia ser mais velho que Abraão, ou ter nascido antes. Mas ele estava se referindo à sua natureza interna, à sua natureza espiritual, e não ao seu corpo externo, à casca ou à aparência que o espírito havia tomado quando o verbo se fez carne. Quando ele se refere ao verbo, ele usa a expressão eu sou. Ele está falando de um nível de consciência profundo, não da carne de Jesus, mas do verbo feito carne em Jesus ou através dele. E quando ele fala do verbo, quando ele fala do Cristo, quando ele fala da sua essência como Filho de Deus, identificado com o Pai, por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ele está se referindo a aspectos muito profundos da sua natureza. Ele não está falando do seu corpo com idade física, mas do seu espírito eterno. Quiseram lançar pedras sobre ele, quiseram lapidá-lo, porque entenderam que ele estava falando da sua natureza carnal, que tinha 30 e poucos anos. Mas quando ele fala da sua natureza eterna, ele usa a expressão eu sou,
E eu usei apenas o antes de Abraão ser, eu sou, como um exemplo. Na verdade, antes do universo existir, ele já existia. Mas nunca se diz ele era. Vejam um detalhe, não se diz ele era. Se diz eu sou porque o Espírito é atemporal, então para ele não há passado nem futuro, senão um eterno presente, porque ali o tempo não existe. Esse aspecto esotérico nos lembra, portanto, que essa passagem se refere ao Cristo interno em cada um de nós, como ele mesmo teria dito em João 14:20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então haverá um dia de despertar, haverá um dia de expansão da consciência, que nos mistérios são chamados de iniciações, em que se verá claramente, como a luz do sol nos permite ver nesse mundo físico, que nós somos o Cristo e o Pai. Nós estamos unidos a Ele. Na verdade, o Pai é o nome que os orientais chamam de Atma no homem. O Cristo é Buddhi no homem. E nós somos Manas, ou o Karana Sharira, ou o corpo causal, que é o elemento reencarnante, também chamado de Karma Shaya nos Yoga Sutras de Patanjali, ou seja, corpo das causas que nos trazem a reencarnação na lei de causa e efeito. Ele tem a memória de todas as encarnações e a percepção de suas dívidas. Então, uma leitura esotérica dessa passagem está a nos dizer que está se referindo à natureza mais profunda do nosso próprio ser, como também refere São Paulo naquela passagem de Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança de glória, do dia em que nós descobrirmos que o Cristo está em nós, que Ele é tão onipresente quanto o Pai. E Ele existe desde o início dos tempos. Sem Ele nada teria sido feito no céu ou na terra. É por meio dele que o universo é criado e mantido. E nesse sentido ele continua crucificado na cruz da matéria. Ele embebe todas as formas de vida e sem ele elas morreriam. É nesse sentido que eu vou fazer a leitura e vamos ver se isso fica mais claro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir, ou seja, da intuição de Buddhi que penetra na mente humana. É na medida em que nós estamos abertos a esse nível intuitivo e mais profundo do ser, que nós podemos fazer com que o Cristo viva em nós e criar o que teosoficamente é chamado Buddhimanas. Talvez seja bom lembrar que a teosofia é um ensinamento que está no coração de todas as religiões. E que, portanto, ela é ensinada também nos mistérios cristãos. A reverência feita por Paulo, como nós podemos encontrar na passagem de 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, refere-se à teosofia na Bíblia quando é dito: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, portanto em grego theosofia, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória,
é chamada a sabedoria dos Elohim, ou a sabedoria das hostes angélicas que criaram o céu e a terra, da qual o verbo que o Filho encarna ou expressa é apenas o Rei, o Senhor dos anjos e dos homens. Portanto, ele é o coração dessa sabedoria que mora em nós eternamente, esperando o dia da glória em que nós a descobrirmos. O dia da iluminação, o dia do êxtase, o dia da descoberta. Vós já estáis puros, diz ele em João 15:3, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Então, a menos que eu tenha ouvido essa palavra, eu ainda não me purifiquei. Mas ouvir a palavra, me perdoem, não é conhecer a Bíblia de cor, porque essa é a palavra sólida no livro, que diz o apóstolo que mata, a letra que mata. Nós estamos falando da palavra mística de Budi, do Cristo interno a manas, a mente, que é o vinho espiritual que vivifica. Era Orígenes, o padre das tradições originais gnósticas do Egito, do século III, foi discípulo de Amônio Sacas, Panteno e outros, principalmente de Clemente de Alexandria, que dizia que a Escritura tinha corpo, alma e espírito. Aí, o corpo é a letra que mata, a alma é o intelecto que compreende e o espírito é a experiência mística que vivifica. É o êxtase místico que traz à luz aquilo que aqui está apenas em símbolo. Então, a menos que nós obtenhamos o êxtase, a Escritura continua papel, com tinta. Portanto, a palavra de Deus, me perdoe, não cabe num livro. Ela pode ser simbolizada num livro, mas numa interpretação esotérica, a genuína palavra que purifica é a palavra do Cristo interno que chega aos ouvidos da alma que está pronta para aprender. Vós estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Ou seja, se eu não me permitir permanecer vigilantemente conectado e viver em conformidade com aqueles sussurros da outra margem, com aqueles sussurros da eternidade, com a voz do Cristo que vive em mim, a minha vida se torna vazia, ela não dá fruto espiritual. Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim, eu nele produzo muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Daí se concluiu que vida era uma só e que as pessoas que não seguissem a voz do Cristo iriam para o inferno eterno. Isto indica desconhecimento do ensinamento oculto e é principalmente consequência da perda do ensinamento da reencarnação. Isto é o que acontece com o elemental do corpo astral quando ele não está suficientemente purificado. Ele arranca uma parte da nossa mente e leva consigo, criando o que se chama, na linguagem esotérica, de cascão astral, porque uma parte da mente o acompanha e, portanto, sob condições mediúnicas, ele é capaz de ser talvez incorporado e falar como se vivo estivesse, porque ele tem uma parte da mente daquele que não conseguiu levá-la consigo. E, no entanto, aquele cascão será consumido no plano astral,
porque ele não tem mais nada de espiritual em si, se for este o caso. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Alguns usam isso para fazer os pedidos mais materialistas e extravagantes, desde carro novo e nova esposa até sei lá o que mais. Como se apenas citar o nome de Cristo fosse motivo para que tudo acontecesse. Aqui é dito em que condições? Se permanecerdes em mim. Aquela mente que está voltada para o Cristo só pede coisas crísticas. Ela só pode pedir amor, sabedoria e plenitude espiritual. Ela não vai pedir coisas materiais, senão ela não está permanecendo nele. Ela está com os olhos voltados para os tesouros da terra, que as traças roem, os ladrões minam e roubam, e a ferrugem consome. Antes ele dizia, ajunteis tesouros nos céus, onde as traças não roem, os ladrões não minam nem roubam, e a ferrugem não consome. Pedi o que quiserdes nesta frequência, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Assim também como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Se observai os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então há uma condição. O amor do Cristo só pode se manter nesse mundo dentro de certas regras, que foram chamados os mandamentos. Porque, caso contrário, a vida está em dissonância com aquela frequência superior e a voz do Cristo não pode ser ouvida aqui embaixo. A palavra não nos tocará, ou dirão, alguns nossos ouvidos estarão insensíveis, surdos, ao murmúrio daquela música das esferas, ao murmúrio da palavra do coração do Cristo. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, assim, Budi permanece em Atma, tentando manter sintonia, como Manas terá que permanecer em sintonia com Budi. É uma sucessão de tentativas de alinhamento da vontade do Pai para que ela se faça presente assim na terra como no céu. É um alinhamento dos chakras, vão dizer uns, é um alinhamento dos veículos da consciência, dirão outros, é um alinhamento do Sutratma, dirão mais alguns, dependendo da escola filosófica a que pertencem, mas em suma é um estado de sintonia vibratória. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, se faltar a alegria em nossas vidas, é porque nós saímos da sintonia com o Cristo interno, e aí nós não damos fruto e a nossa vida se torna vazia. Manter-se em sintonia significa não deixar que nenhuma das nuvens dos 7 pecados capitais se interponham entre esse sol do Cristo espiritual dentro de nós e a nossa mente. Entre o sol e o ar, a água e a terra, deveria haver uma sintonia entre o Cristo, nós, e mais as emoções e o corpo físico. Como os símbolos antigos dos 4 elementos aludem, deveria haver um alinhamento. Caso contrário, aparecem nuvens no meio, que são águas que, pelo trabalho do Sol, se elevaram e se interpuseram entre nós no ar e o Sol. De alguma forma, emoções não resolvidas que não ficaram no lugar, idolatrias que nós criamos com a nossa sublimação e se tornaram uma deformação da percepção. Porque
as ilusões mais difíceis de serem removidas são aquelas que têm algo de verdade, mas que são sublimadas de uma forma a criar idolatrias não realistas, associações errôneas. As pessoas querem, às vezes, que, por exemplo, o sexo que está associado a estímulos de prazer sejam sublimados de forma romântica e ficam apegados a sonhos sem ter uma visão realista de que ele é apenas uma função fisiológica que a alma não poderá ter após a morte. E ficam mesmo em vida perdidos em busca de romantismos estranhos, quando deveriam assumir um lado mais altruísta de compreender o próximo e ajudá-lo em sua caminhada. E se a pessoa ainda não está em condições de uma total transmutação dessa energia, fazer o melhor possível com aquele que o destino nos trouxe como companheiro ou companheira, administrando o fato de que ali também existe a mesma busca pelo Cristo e o mesmo vazio se estabelece toda vez que a nuvem dos 7 pecados capitais se apresenta. E são capitais porque matam a alma no sentido de que ela não consegue expressar-se enquanto perdura. Não, volto a dizer, não no sentido de que matam a alma para sempre no inferno eterno, porque isso nos parece a negação da ideia da reencarnação e torna impossível explicar o que Jesus foi fazer no sábado de Aleluia, segundo as Escrituras, pregar aos espíritos na prisão, ou tendo descido aos infernos, conforme o credo de Atanásio, porque que ele iria fazer para aqueles que já estão condenados se aquele inferno fosse eterno? Mas se aquilo é um estado psicológico de obscuridade entre uma vida e outra, porque as emoções não estavam bem resolvidas e porque estavam assim apegados a emoções mundanas da terra, então ele foi ajudá-los a libertar-se daquele estágio. Como ele dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu gostaria de correlacionar a vocês com um ensinamento bem esotérico do livro de Leadbeater, A Vida Interna, a página 171, quando ele se refere a um conceito muito interessante chamado o elemental do desejo. É dito que nosso corpo astral ou dos desejos é constituído de uma vida própria menos inteligente que um mineral, se eu posso dizer assim, puramente instintiva. E que depois da morte se esforça por não voltar aos elementos constituintes, porque próxima da mente e da consciência humana, ela se sente vitalizada com aquele estímulo, e daí surge o mito do demônio, que não é um ente externo, mas esse elemental, muito bem descrito no magnífico livro Aos Pés do Mestre, no respectivo parágrafo 8º, quando se refere ao corpo astral. E eu vou tentar fazer a leitura desse parágrafo para ver se nós conseguimos conectar estes itens. O corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele é por isso chamado o corpo dos desejos. Ele quer que fiques irado, um dos pecados capitais, que diga as palavras ásperas, que sinta ciúmes ou inveja, outro dos pecados capitais, que sejas ávido por dinheiro, seja a cobiça ou a avareza, mais alguns pecados capitais, que invejes as posses de outras pessoas, de novo a inveja e a cobiça, que te entregues à depressão, que é uma forma extrema de preguiça e desânimo. Outro dos pecados capitais. Ele quer todas estas coisas e muitas outras, não porque deseje prejudicar-te, ele nem tem consciência, a bem dizer, que nós existimos como um ser com vontade própria, e sim uma consciência vaga de se ele se aproximar da nossa mente, ele pode, conseguindo manipulá-la, obter o que ele deseja. Daí vem o conceito de tentação na tradição cristã. Mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Porque ele está no arco descendente, ele quer vir à matéria, então ele busca vibrações violentas e continuamente mutáveis.
Mas tu não queres nenhuma destas coisas, e portanto deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. Esse tu se refere aqui à mônada, ou na melhor das acepções, à alma, ou ao espírito, ou à alma, que é pelo mínimo imortal. Enquanto que esse elemental astral vai se decompor depois da morte, e portanto ele luta com todas as suas forças para prender a nossa mente aos seus interesses, porque depois que ele entra em decomposição, ele perde o gozo do convívio com uma forma humana. Semelhantemente a um cachorrinho que talvez faça muitos esforços para obter a atenção do dono, porque no convívio com uma forma superior, ele se sente com afeto e valorizado, etc. e tal. Só que um cachorro está eons de evolução avante e tem já o princípio quase desenvolvido da autoconsciência e processos de raciocínio elementar. A gente diz até que só falta falar, e nesse sentido é injusta a comparação entre um cachorro e um elemental do corpo astral. A maior parte da matéria do corpo astral é vitalizada pela essência elemental, diz o Sr. Leadbeater, a página 171, como citava, a qual se separa por algum tempo da massa geral da matéria astral e torna-se uma expressão do homem naquele plano. Quando constitui o corpo astral, ela se separa daquele oceano de matéria astral e se sente mais vivificada porque está em contato com a consciência humana. Possui um tipo de instinto chamado pelo Sr. Sinnett de o despertar da inteligência, que a guia para conseguir o que quer. De modo cego e irracional, busca os seus objetivos instintivamente, demonstrando grande criatividade ao realizar seus desejos e favorecer sua evolução. Evolução para ela significa descer a matéria, como eu havia explicado. Seu objetivo é tornar-se uma mônada mineral. Portanto, seu objetivo na vida é aproximar-se o máximo que puder do plano físico e entrar em contato com o maior número possível de vibrações do tipo mais grosseiro que encontrar. Para ela, quanto mais grosseiro, melhor. É como uma criancinha que gosta de bastante barulho, cores bem fortes, e aí sempre tem aquele padrinho que dá de presente para o nosso filhinho um tamborzinho. E aí nós execramos aquele presente, maldizemos o padrinho, porque foi logo o tamborzinho que ele deu de presente. Bom, quando vocês detestarem alguém, deem um tambor de presente para o filhinho. Ela nada sabe sobre nós, não pode conhecer ou imaginar nada sobre nós, mas percebe que está separada da massa geral e que é bom estar separada e principalmente próxima à nossa consciência. Não é um demônio e não devemos aceitar a ideia de que deve ser odiada. No entanto, os mitos exotéricos costumam representar assim o demônio como um ser que está nos produzindo tentações. Nos desenhos para criancinhas, se costuma fazer, por exemplo, no Tom e Jerry, um demoninho num ouvido e um anjinho no outro. O demoninho é a essência elemental do corpo dos desejos e o anjinho é o corpo causal ou alma, nos chamando com a consciência crística. E nós ficamos, de alguma forma, divididos entre esses dois níveis de consciência. Esse é o nosso estágio evolutivo humano. Por isso dizia São Paulo, o bem que desejo fazer, esse eu não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, porque nós estamos submetidos a outras forças que nos constituem e que às vezes parecem até mais fortes do que nós. Mas como vocês veem, é difícil explicar o que é a essência elemental. A tendência é criar uma parábola e projetar um demônio externo, chifrudo, com cauda e gosta de enxofre, não sei mais o quê. Porque então ali a criancinha entende que tem uma figura que personifica fisicamente, é mais fácil acreditar em Papai Noel do que em essência elemental.
É mais fácil encarnar aquilo numa figura física de forma algo antropomórfica do que num conceito abstrato. Mesmo os teósofos geralmente têm que ler várias vezes esse capítulo para perceber a sua profundidade. Eu vou prosseguir. Assim como nós, a essência elemental faz parte da vida divina, mas seus interesses são diametralmente opostos aos nossos. Ela quer evoluir para baixo, ela está no arco descendente ou de queda, chamado no Oriente Pravriti Marga. E nós estamos no Nivriti Marga, no arco ascendente, ou da ascensão, querendo voltar ao reino dos céus. Ela deseja preservar sua vida separada e percebe que só pode fazê-lo ligando-se a nós, senão ela volta à essência elemental do plano astral. Ela é consciente de alguma coisa que é nossa mente inferior e entende que se englobar essa mente e persuadir-nos de que seus interesses de essência elemental e os nossos são os mesmos, ela tem que é que nem marketing, ela tem que vender o peixe dela e nos fazer acreditar que fazendo a vontade dela nós seremos felizes. E ela costuma conseguir fazer isso. Para a maioria dos seres humanos. Obterá de nós, em número cada vez maior, as sensações que deseja. Porque com a nossa atenção, a matéria dela vibra com mais intensidade. Então ela chama a nossa atenção, como um cachorrinho chama a atenção do dono, para ver se ela toma o nosso tempo e chama a energia nossa para si. Depois que ela envolve a mente o suficiente para cumprir o seu propósito, quais são os propósitos dela? Os 7 pecados capitais, para começar. É isso que ela gosta. Depois que ela envolve a mente o suficiente para cumprir seu propósito, não conseguimos mais afastá-la e, em consequência disso, em nossa vida após a morte, perdemos um pouco da matéria da mente inferior. Ou seja, quando a alma vem a esse mundo, ela investe parte da sua consciência eterna para criar o eu inferior e aprender nesse mundo, através da mente. Se a essência elemental conseguir agarrar parte disso, nós voltamos, de certa forma, com alguma perda. Como se eu tivesse feito um investimento e ele não fosse de todo lucrativo, mas talvez até tenha trazido algum prejuízo. Geralmente, quando a alma vem a esse mundo, ela faz, como um bom economista, um investimento diferenciado em várias áreas. Então, ela não perde em tudo. Na soma final, ela tem lucro, mas ela pode perder em algumas áreas que ela não conhecia bem, e ali ela gera karmas que ficam como dívidas para vidas futuras, que serão área de crescimento noutras vidas. Certo? Então ele diz, vemos aqui, portanto, o elemental do desejo buscando seus objetivos sem saber que ao envolver a mente inferior está nos prejudicando. Quanto mais conseguir envolver, a melhor para ele, pois mais longa será a sua vida astral, que perdura até mesmo depois de passarmos ao Devachan, o mundo céu, o mundo celeste. Na terminologia teosófica, ela é chamada de sombra. Nosso dever é não permitir que sejamos enganados. Ela não sabe de nossa evolução nada e não é responsável por ela, simplesmente tenta desviar-nos de seus propósitos. Se soubesse de nossa existência, apareceríamos a eles seres malignos e tentadores, porque a evolução dela é o caminho oposto. Então ela acharia que nós estamos desviando ela do caminho evolutivo dela, tentando impedir a evolução que para ela é correta. Se impedirmos com firmeza que o corpo astral vibre na frequência peculiar da matéria mais grosseira, esta gradualmente será eliminada do nosso corpo e vai entrar de repente no corpo de um cachorro, ou isso, aquilo, que vibra numa frequência mais aprazível para ela, que busca sensações mais grosseiras. Daí uma parte da ideia, que é uma interpretação errônea, agora no budismo e no hinduísmo, de que nós podemos reencarnar num porco, ou num cachorro, ou nisso ou naquilo. É porque parte da essência elemental que nós não conseguirmos trazer conosco poderá tomar esse caminho.
Então vocês vejam que a falta do esoterismo não afeta apenas a religião cristã que perdeu a reencarnação, ela afeta o hinduísmo e o budismo, que tem uma interpretação às vezes errônea da reencarnação e cede à metempsicose. Por falta do ensinamento esotérico, as religiões em geral vão caindo em oxidações e superstições externas. A gente tem que polir muito o metal para o brilho original do que o Cristo ou o Buda ensinaram a aparecer de novo. Então, eu vou encurtar a passagem e diz que o elemental tem medo porque sabe que a morte do corpo físico significa um fim próximo para a sua vida separada. Ela entra em estado de choque porque percebe que sem o corpo físico encarnado como uma espécie de âncora, o próximo a se decompor é o corpo astral. E aí ela tenta se reordenar, se encapsular, se proteger da decomposição, e com isso ela prende a nossa percepção aos níveis inferiores do astral, que são mais grosseiros e resistentes à decomposição. Ela sabe que a morte do homem seguir-se-á mais ou menos rapidamente, quando então ela perderá suas sensações vívidas e intensas. É a chamada segunda morte ou a morte do corpo astral. E depois vem a terceira, do mental, quando então nós nos oferecemos como uma oferenda à nossa alma, que somos nós mesmos em essência, e o resultado daquela encarnação é oferecido de volta a quem de origem e de direito. É o retorno de Perséfone a Démeter, para usar a expressão dos mistérios gregos. Consequentemente, ele, o elemental, adota o melhor plano que pode para preservar o corpo astral. Evidentemente, ele conhece o bastante da física astral para saber que isso é instintivo, que a matéria mais densa pode manter-se por mais tempo e suporta melhor o atrito. Assim, ele se dispõe a matéria em camadas, ficando a mais grosseira por fora. Então, ele coloca uma espécie de vidro escuro na nossa percepção, que os antigos chamavam de inferno. É uma percepção pesada das coisas. Ele tenta pegar a lente mais grosseira, para que é a mais resistente, e eu vou ver o plano astral sob o seu ângulo mais sombrio, se eu deixar que ele se reordene. Isso, é claro, vai se decompor proporcionalmente à quantidade de matéria astral daquela frequência que eu atraí em vida, ou seja, a quantas vezes eu cedi aos pecados capitais em vida, ou em quantidade e intensidade. Se eu tiver cedido pouco, a matéria astral correspondente é fina e ele não consegue produzir um véu suficientemente espesso. E por isso eu vou despertar no astral alto, já nas margens do céu. É o que chamam alguns de um purgatório ou Summerland, que é um nível superior antes do céu, onde se eterniza a nossa matéria como devolução à alma eterna daquilo que se experimentou na vida física. Isso é o que Jesus chama dar fruto. Nós só damos fruto quando o investimento da alma nesse mundo traz experiências úteis ao discernimento espiritual do lado de lá. Isso são tesouros no céu. Quando nós desenvolvemos o amor em vez da ira, quando nós desenvolvemos a sabedoria em vez da superstição, quando nós desenvolvemos a vontade em vez de ceder aos instintos inferiores. De seu ponto de vista, ele está certo. A reordenação que o elemental do desejo provoca após a morte é feita na superfície da contraparte do corpo físico e não na superfície do ovo que o envolve. Então, o corpo astral é um ovoide, mas tem a contraparte do nosso corpo lá dentro. Como nós, em geral, estamos apegados à nossa forma física, nós queremos, de novo, dar força àquela contraparte, quando nós deveríamos tentar nos libertar dessa imagem e viver o ovo inteiro. Com isso, ele nos prende facilmente na nossa imagem, que é a parte densa do corpo astral, por identificação com a forma. Assim, com essa reordenação, o elemental encerra a pessoa, por assim dizer, em uma caixa de matéria astral que permite a ela ver e ouvir apenas as coisas do plano mais inferior e grosseiro.
E se nos opusermos a essa reordenação, ele tentará fazer-nos acreditar que, se não nos agarrarmos firmemente à matéria inferior, flutuaremos até nos perdermos em uma nebulosidade vaga. Ele apela para o nosso medo de perder a forma física e virar uma fumacinha. E cria um pânico e a pessoa se apega à sua forma e se identifica com a contraparte sólida do corpo astral, sólida relativamente, a mais sólida do corpo astral, e com isso a alma fica presa à terra e às percepções mais grosseiras. O elemental tenta provocar em nós um sentimento de terror, se tentarmos desfazer esse arranjo dele na tentativa de deter-nos. Se, por outro lado, opusermos-nos a ele com nossa vontade, a situação muda, as partículas do corpo astral continuam misturadas como eram durante a vida, deixando-nos livres para experimentar todos os suplanos, ou seja, todas as frequências emocionais possíveis, e não só o baixo astral. Então, como vocês viram, a nossa intenção aqui é basicamente tentar libertar vocês da inércia e estimular em vocês o desejo de ler esse livro e a página 171 e subsequente, porque numa palestra de 1 hora, eu não vou conseguir passar todo o ensinamento esotérico da vida interna, mas será muito importante para vocês chegar no plano astral sabendo isso depois da morte. Porque se alguém quiser ajudar vocês no plano astral e vocês não conhecerem isso antes, será muito difícil, porque já estando em pânico, a pessoa não escuta, mesmo quem queira ajudá-la. Ele vive em meio a todo tipo de influências belas e elevadas, formas de pensamento, mas é quase totalmente inconsciente disso, porque as partículas de seu corpo astral que poderiam responder a essas vibrações estão cuidadosamente fechadas, onde não podem ser alcançadas. E essa matéria astral inferior corresponde à matéria sólida, física e sua contraparte astral. E, portanto, de todos os objetos físicos sólidos. Então ele fica apegado à Terra. Enfim, muito mais nós poderíamos dizer sobre isso. O ponto talvez importante é que com o tempo e à medida que a consciência se interioriza, essa casca grosseira de matéria atrofia e começa a se desintegrar. Então isso não é eterno. Isso pode durar, quem sabe, uns 4, 5 anos. Mas a pessoa entra em pânico nesse período se ela não sabe o que fazer. Então a teosofia é um conhecimento libertador não apenas para quem está vivo, mas também para quem está do outro lado e não sabe o que fazer depois da morte. Como esse processo é gradual, o morto percebe que as contrapartes dos objetos físicos começam a se esvanecer e as formas de pensamento tornam-se cada vez mais vívidas. Assim, sem necessariamente se mover no espaço, ele passa a viver em um mundo diferente, porque ele vai mudando de frequência. Ou seja, como diz a Escritura, o reino dos céus está dentro de vós. E nós é que não sabemos entrar na frequência. Isso se chama meditação, o caminho pelo qual nós vamos tentar encontrar esse reino. Aprender a ouvir essa voz interior do Cristo, que é como a pomba branca que chama Joãozinho e Maria, que estão dentro da prisão da bruxa, que simboliza os sentidos, e liberta ele daquele mundo de chocolate, do apego aos sentidos, ensinando como enganar a bruxa. Assim, a sabedoria nos ensina como escapar dos desejos mais grosseiros e libertar a nossa consciência para um mundo mais lívido, leve do peso das coisas da matéria. Neste sentido, é bom lembrar que quanto mais nós ficamos presos em vida às coisas da matéria, maior será o nosso sofrimento após a morte, por querer viver de novo aquelas experiências mais grosseiras sem ter um corpo que possa vivê-la. O lado inverso é dizer, quanto mais nós conseguirmos nos ligar à arte, à filosofia, à música, à pintura e às coisas elevadas que não dependem do corpo, maior será a nossa felicidade no pós-mortem,
porque essas coisas são as coisas do Espírito que, mesmo sem a matéria física, subjetivamente nós podemos recriar. Daí o símbolo dos antigos de que os anjos tocam liras e músicas celestiais, porque essas coisas que não dependem dos sentidos grosseiros estão à disposição no plano astral e no plano mental. E isso é válido também no plano físico. Eu me torno cada vez mais autossuficiente, cada vez mais belo, cada vez mais livre, quanto menos eu depender das formas mais grosseiras de sensação. Não que elas sejam demoníacas em si mesmas, se eu me fiz claro, mas se nós nos viciarmos e nos tornarmos dependentes delas, o sofrimento virá por um único motivo, porque elas não são duradouras e a velhice sim encaminhará e cuidará de nós compreendermos isso. Porque com a decadência progressiva do corpo, infelizmente ou não, nós seremos preparados para a morte. O problema maior é quando nós morremos antes da velhice ou não compreendemos para que a velhice serve. Ela serve para nós começarmos a nos desprender das sensações mais grosseiras e para começar, pelo menos então, a voltar a alma para as coisas superiores. Então, este é o ensinamento fundamental, não é? Quem sabe agora fica mais claro porque ele diz: permanecei em mim como eu em vós, e como o ramo pode dar fruto, não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muitos frutos. E se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Ou seja, essa parte do corpo astral que vai se decompor. Se permanecer, aí vem a ideia de lançado ao fogo e se queima, são os desejos que não podem mais ser satisfeitos, porque não há corpo para satisfazê-lo. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Eu vos digo isso para que a minha alegria seja a vossa, e a vossa alegria seja plena. Então, esta alegria do Cristo que mora em nosso coração é uma mensagem eterna. Essa mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e tentar mostrar o que é uma interpretação esotérica de uma passagem comum, como João 15, mas cheia de uma profundidade extraordinária que os olhos comuns às vezes não veem, mas que o coração inspirado pode sentir e o êxtase pode tornar vivo.